O que é o empuxo? Como podemos comprovar sua existência? Por que um corpo dentro de uma piscina parece mais leve? Já pensaram por que, mesmo sendo muito pesado, o navio não afunda no mar? Com exceção do Titanic, é claro. Essas e outras perguntas estão relacionadas com o conceito do empuxo. Senhores passageiros, nós somos a tripulação do Descobertas Inusitadas. Hoje viajaremos no espaço e no tempo. Apertem seus cintos, aqueçam seus cérebros. Primeira parada, Siracusa, Grécia antes de Cristo. Façam todos uma boa viagem. A história mais conhecida sobre Arquimedes conta sobre como ele inventou um método para determinar o volume de um objeto de forma irregular. De acordo com Vitrúvio, uma coroa votiva para um templo tinha sido feita para o rei Hierão II, que tinha fornecido ouro puro para ser usado. Arquimedes, então, foi solicitado a determinar se alguma prata tinha sido usada na confecção da coroa, pelo possivelmente desonesto ferreiro. Arquimedes tinha que resolver o problema sem danificar a coroa, de forma que ele não poderia derretê-la em um corpo de forma regular, a fim de encontrar seu volume para calcular então sua densidade. Enquanto tomava um banho, ele percebeu que o nível de água da banheira subia enquanto ele entrava, e percebeu que esse efeito poderia ser usado para determinar o volume da coroa. E então... Eureka! Arquimedes teria ficado tão animado com sua descoberta que teria esquecido de se vestir e saído gritando pelas ruas: Eureka! Eureka significa encontrei. O teste foi realizado com sucesso, provando que a prata realmente teria sido misturada ao ouro. Para efeitos práticos, vale ressaltar: a água é incompressível. Assim, a coroa submersa deslocaria uma quantidade de água igual ao seu próprio volume. Dividindo a massa da coroa pelo volume de água deslocada, a densidade da coroa poderia ser obtida. Essa densidade seria menor do que a do ouro se metais mais baratos e menos densos tivessem sido adicionados. Mas afinal, o que é o empuxo? Com a cientista Daniela Nakashi. Empuxo é uma força vertical dirigida para cima que qualquer líquido exerce sobre um corpo nele mergulhado. A gente consegue sentir essa força quando tentamos afundar uma bola numa piscina, por exemplo. Ainda não entendeu? Se a gente considerar um corpo mergulhado em um líquido qualquer, este líquido vai exercer forças sobre toda a superfície do corpo. O que vai acontecer é que a pressão aumenta com profundidade. Então a força exercida na parte inferior do corpo vai ser maior do que a força exercida na parte superior. E, portanto, a força resultante vai ser dirigida para cima. Porque, mesmo sendo muito pesado, o navio não afunda. O que acontece com o navio é que ele possui um volume distribuído por uma área muito grande. Como boa parte desse volume está submerso, ele acaba vencendo a tensão superficial da água, fazendo um peso de água deslocar muito maior do que a massa de seu próprio corpo. O empuxo, portanto, vai ser igual ao peso total do navio, fazendo o navio flutuar. Como calcular o empuxo? Arquimedes definiu que todo corpo mergulhado em um líquido sofre a força de um empuxo vertical para cima igual à massa do peso deslocado. Para a gente tentar calcular a intensidade desse empuxo, a gente sabe que vai ter que relacionar a densidade com o volume em que o corpo está imerso. A partir do princípio de Arquimedes, a gente sabe que o empuxo vai ser igual à massa do corpo vezes a força da gravidade. Como a gente já sabe que a massa é igual à densidade do líquido vezes o volume, a gente pode concluir que o empuxo vai ser igual à densidade do líquido vezes o volume vezes a força da gravidade.
Conversamos com a cientista PhD em queda de maçã, Júlia Nabuco. Em 1665, Newton, ao observar uma queda de uma maçã da árvore, sugeriu que a mesma força que atrai a maçã ao solo é a força que mantém a Lua em sua órbita ao redor da Terra. Segundo Newton, os corpos têm peso porque a Terra exerce sobre eles uma força, chamada força da atração gravitacional. Assim, Newton propôs a lei da gravitação universal, que estipula que a força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. As forças de atração gravitacional entre dois corpos são de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Assim, para calcularmos a força gravitacional exercida em um corpo, precisamos multiplicar as massas dos corpos envolvidos pela constante de gravitação e dividi-las pelo quadrado da distância entre elas. O centro de massa é o ponto em que toda a massa do corpo está concentrada. Está relacionado diretamente ao equilíbrio. Nos seres humanos, em geral, está localizado na região do umbigo. Algumas modificações no corpo podem acarretar na mudança desse ponto de concentração de massa. Isso ocorre, por exemplo, em mulheres grávidas, que acabam por compensar essa alteração arqueando os joelhos e alterando a postura. Existe uma corrente de cientistas que defende que o fato de homens não conseguirem realizar certos tipos de tarefas, e as mulheres sim, é causado pela diferença na localização do centro de massa entre os sexos. Entretanto, há uma corrente mais forte ainda que diz que as mulheres são simplesmente superiores. Essas descobertas foram responsáveis por uma revolução na sociedade que perdura até os dias atuais. Existem diversas tecnologias que só são possíveis pelo entendimento e utilização das teorias formuladas por esses dois cientistas. Hoje, podemos obter imagens de outros planetas. Alguns astronautas já tiveram a possibilidade de transcender a órbita terrestre. Temos sinais via satélite que revolucionaram o cotidiano da humanidade. Realizamos grandes percursos em um ínfimo período de tempo, com o advento do avião, dos cruzeiros, balões. Essas são só algumas da infinidade de descobertas que só nos foi possível graças a grandes nomes como Arquimedes e Newton, que iniciaram um processo de desenvolvimento das teorias que possibilitaram o surgimento de grandes feitos e das atuais tecnologias. Sol, o centro de tudo. Teoria do heliocentrismo, o método científico. Esses e outros assuntos serão nossas abordagens no próximo programa. Físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Falaremos sobre Galileu Galilei. Até o próximo Descobertas Inusitadas.